Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser gravada, tá? Por conta de reuniões que a gente está tendo para esse retorno presencial, e aí talvez não dê tempo de a gente ter pelo Meet, né, ao vivo. Então, eu estou gravando aqui pelo Meet, né, vai ser pelo Meet, mas não ao vivo, tá bom? E o que é que eu queria trazer para vocês? Alguns recados. Na próxima semana, a gente vai ter as nossas avaliações, né, de todas as matérias, não só de História e Geografia, mas também Ciências, Português, Matemática, Ensino Religioso, Inglês, todas, né? Vocês vão estar recebendo o calendário muito em breve, com essas avaliações, e eu vou estar também passando o conteúdo que vai ser cobrado, né, em História e Geografia. Vou adiantando para vocês que em História, Hebreus, Fenícios e Persas, e também a Grécia, tá certo? E em Geografia, vai ser um material que eu vou passar ainda para vocês sobre o relevo e também sobre a atmosfera, tá certo? Pessoal, nessa aula de hoje vamos relembrar esse assunto aqui que é Hebreus, Fenícios e Persas, tá? A gente viu sobre a origem dos hebreus. Quero que vocês deem uma lida nesse material que está sendo passado para vocês, tá certo? E as principais características de cada um desses povos, né? Teve a questão do êxodo, dos hebreus, né, que fugiram do Egito, de volta para a Terra Prometida, tá certo? Os 10 mandamentos de Moisés, que funcionavam como tipo uma constituição, leis que eles deveriam seguir, né, aquele povo deveria seguir. E aí vai ter mais detalhes sobre esses 10 mandamentos que foram elaborados durante esse êxodo, que teria levado 40 anos, né, na travessia do deserto, tá? E aí a provável rota. Nós vemos também mais alguns detalhes sobre o Antigo Testamento, quando a gente está falando dos hebreus, a gente está falando do nosso Antigo Testamento, e aí nós vamos ver sobre os juízes, sobre reis, né, Davi, rei Saul, rei Salomão, as tribos, as divisões que havia, tá? O mapa da Palestina naquela época, as conquistas, né, que os hebreus foram conquistados, mas o principal que eu quero que vocês apreendam aqui, os hebreus, a questão da religiosidade, que a gente vem falando até agora, né? Eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam em apenas um Deus e serviam de inspiração para outras religiões, como o cristianismo e o islamismo, tá certo? Vocês vão ver aqui também que em 1947 foi criado o Estado da Palestina, e em 48 a independência que fundou o atual país Israel, tá certo? Eles ficaram dispersos pelo mundo por vários anos, séculos, né? Até que só em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, que eles reconquistaram aquele pedaço de terra naquela região do Oriente Médio. E o principal legado dos hebreus foi a Bíblia, né? Que nós usamos, nós cristãos, né? E o que é que tem? A Bíblia representa uma fonte de documentação histórica, os princípios jurídicos, narrativas históricas, poemas e mitos sobre a criação do mundo e da humanidade. Sobre os fenícios, o que é que a gente precisa saber? Eles foram grandes navegadores e comerciantes, né? Ficam onde é o atual Líbano e parte da Síria, né? E sempre se dedicaram à pesca, agricultura e extração de madeira, e também desenvolveram uma intensa atividade comercial no Mediterrâneo e se transformaram nos melhores navegadores da antiguidade. Cultura e legado deles, as viagens proporcionaram o contato de vários povos, influenciando na cultura fenícia, e o principal legado que a gente pode ter dos fenícios é a questão da escrita no nosso alfabeto, né? Eles inventaram o alfabeto. Esse alfabeto que a gente conhece hoje, que a gente está usando, ele tem origem na Fenícia. Não era exatamente igual, mas eles criaram esses fonemas, o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, né? Isso aí surgiu há mais de 4.000 anos e foram os fenícios que inventaram. Só que inicialmente com 22 letras, mas já emitindo esses tipos de som que a gente emite pelas letras, né? Olha aqui, ó. O A, o B, o C, né? Aqui vocês vão ver as 22 letras fenícias que serviram de influência para o nosso alfabeto.
Outro povo que a gente estudou foram os persas, que ficam atualmente o Irã, né? E aí teve os principais governantes, Ciro, Cambises, Dário I, e os persas, eles são conhecidos por terem sido grandes guerreiros, fizeram grandes conquistas, olha aqui, o território que eles conquistaram, né? Naquela época. E também com relação à religião, eles não eram monoteístas, eles acreditavam em vários deuses, e a religião que eles tinham era essa aqui, é chamada zoroastrismo, certo? E aí a gente passou a ver também sobre o mundo grego, uma revisão, na nossa revisão, nós vamos rever, né, o modo de produção escravista, baseado na economia, como era a questão da divisão da Grécia, era mais como a questão de polis, né, que eram chamadas cidades gregas. Não existia um país formado como é hoje, era diferente, eram várias cidades independentes, e as principais delas eram Esparta e Atenas, tá certo? Essas eram as duas principais cidades da Grécia Antiga. Eles deixaram como legado, principalmente, o conceito de democracia. Mas só o conceito, porque democracia naquela época não é o mesmo conceito de democracia hoje. Naquela época, a democracia se referia apenas aos homens que falavam grego e podiam decidir os destinos da cidade e do povo que vivia lá. Escravos, mulheres, crianças não participavam desse processo. Tá? Hoje, o nosso conceito de democracia é um pouquinho diferente, porque a partir dos 16 anos aqui no Brasil, por exemplo, você pode escolher seus governantes, né, seu prefeito, vereador, governador, deputados, presidentes, senadores, né? Então tem essa pequena diferença aí, tá? Mas havia uma grande exclusão. E como legado também dos gregos, cultural, a gente pode ver a religião, o politeísmo. A gente viu lá no passado que eles tinham 12 deuses, né? Zeus, Hera, Poseidon, que inclusive serviram de inspiração para os super-heróis, como Mulher Maravilha, Super-Homem e outros super-heróis que a gente vê aí nas histórias do quadrinho, nos filmes, desenhos animados, né? Eles também foram responsáveis pela criação das Olimpíadas e também tem grande influência no teatro, matemática, poesia, prosa e filosofia. Então, fiquem atentos, tá? Em relação a isso. Para a nossa prova, como é que ela será? Gente, dê uma olhadinha nas atividades que vocês já fizeram. Vejam principalmente as últimas atividades que têm as correções, que tem o gabarito, né? Com as respostas para vocês, tá bom? Então, vocês deem uma olhadinha nesse gabarito para fazer uma boa avaliação na próxima semana, a partir da próxima semana, tá certo? Eu vou pegar fazer como? Eu vou repetir algumas questões para ver quem andou fazendo mesmo as nossas atividades e vou transformar algumas que são questões abertas, que inclusive eu vou passar hoje para vocês. Algumas questões são abertas, podem vir na prova como questões de A, B, C, D, tá certo? Então fiquem atentos a esse material. Também nesse material de PDF, certo? Não só as atividades que eu mandei pelo Google Formulários, mas também esse material que eu estou mandando via PDF para vocês, tá certo? Por quê? Porque o PDF, eu vou tirar também questões que estão aqui, tá? Nesse resumo, para vocês acompanharem, tá bom? Então, na hora de realizar a avaliação, tenham bastante tranquilidade, não respondam de qualquer jeito, pesquisem, né? Perguntem para mim, certo? Eu tenho o maior prazer de responder e ajudar vocês na hora também da avaliação. Esse calendário e essas matérias vão estar sendo divulgados ao longo dessa semana, até sexta-feira, acredito que vão estar prontos, tá certo? Então é isso, pessoal. Por conta dessa reunião, eu não poderei dar essa aula ao vivo, mas espero que vocês tenham prestado atenção aqui na minha explicação de hoje. Um abraço, até a próxima.